todos os presentes e principalmente à banca, aos membros da banca. Gostaria de agradecer de antemão aí o aceite ao convite, a participação, a leitura detalhada do texto. Com certeza sempre vai contribuir muito para a melhoria do trabalho. Hoje a gente tem a defesa do aluno Ricardo Silvares Torres Júnior. Ricardo começou o seu mestrado em 2018, maio de 2018, e está finalizando agora, né, com a extensão que a CAPES permitiu, de 3 meses, finalizando o seu trabalho de mestrado, então, em agosto de 2020, com um trabalho intitulado Influência do efeito de acoplamento de luminescência no limite de eficiência de células solares de múltiplas junções. Então, Ricardo, você tem entre 30 e 40 minutos para fazer sua defesa e, em seguida, a banca vai fazer sua arguição. Tem uma boa apresentação. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Começando agora a apresentação. Janela errada, perdão. Bom, separei a apresentação em introdução, metodologia, falar como foi feito o trabalho e falar muito sobre como é feito o acompanhamento de luminescência no programa. Apresentando alguns resultados sem acompanhamento de luminescência. Os resultados foram importantes no começo do estudo para primeiro começar o progresso, a evolução do algoritmo e com os resultados obtidos fazer a comparação com os valores já conhecidos na literatura. Isso serviu para comprovar a veracidade do modelo utilizado no programa. Uma vez já superada essa etapa, aí partimos para incluir a acompanhamento de luminescência nos cálculos numéricos e fechando com as conclusões. Bom, atualmente vivemos um desafio energético e ambiental e é um desafio a ser superado, né? Para isso é necessário alcançar uma matriz energética mais sustentável e limpa. Uma saída seria utilizar fontes renováveis de energia para a produção de energia elétrica. A energia solar fotovoltaica se apresenta como uma possibilidade, uma opção muito interessante para suprir essa necessidade. Entretanto, atualmente a participação dela ainda é discreta, né? Chegando em torno de 500 gigawatts no dado de ano passado. Entretanto, a previsão para o futuro é bem promissora, chegando a 5.600 gigawatts em 2050. Bom, a primeira geração de célula solar, composta por silício mono e policristalino, inicialmente apresentava eficiência muito baixa, em torno de 5%, quando a primeira célula da Bell Labs foi liberada para o mercado. A segunda geração, que são compostas por filmes finos, tem o objetivo de utilizar materiais que tenham alta absorção de luz para que a espessura do dispositivo seja pequena, tá aí o nome filmes finos. É composto por células de SiC, esteroito de cádmio e arsênio de, por exemplo. Aqui nesse gráfico da direita, nós temos a comparação entre a quantidade de produção devido a diferentes conceitos de tecnologia, né? Aqui, por exemplo, nós podemos ver que em 2019 o silício ele domina o mercado, né, com a maior parte sendo silício monocristalino, e combinado chega a quase 93%. Nós podemos ver aqui também, por exemplo, que meados da década de 1980, os filmes finos apresentaram um crescimento bem interessante, mas veio a cair. Apresentou outro crescimento que parecia ser promissor entre 2007 e 2008, mas voltou a cair de novo, que talvez seja a entrada da China na produção de células, que majoritariamente produz células de silício. A terceira geração, por si, então, visa obter uma melhor relação de custo por watt, não reduzindo o custo, porque os materiais utilizados são caros, mas aumentando e muito a eficiência. Dentre elas, destacamos a perovskita, a célula solar de pontos quânticos e a célula solar de múltiplas junções, que é o principal objeto de estudo aqui desse trabalho. Aqui nesse gráfico ao lado, nós temos o crescimento das eficiências de diferentes tecnologias ao longo do tempo, né? E nós destacamos a célula solar de múltiplas junções, que obteve um recorde de 47,1%. Então, as células solares são capazes de transformar a energia dos fótons solares em energia elétrica útil, né? Geralmente são formadas a partir de junções semicondutores PN, e uma vez que os fótons, os raios solares incidem sobre essa célula, os fótons desse espectro podem ser absorvidos
e uma vez absorvido, eles geram os pares elétrons buracos, seriam portadores de cargas livres na rede. O processo inverso também ocorre, né? O fóton pode ser absorvido emitindo, gerando um par eletro-buraco, mas esse par eletro-buraco pode se recombinar emitindo um fóton. Uma célula ideal, que é o que nós trabalhamos aqui nesse trabalho, a eficiência depende praticamente da geração e recombinação desses pares eletro-buraco, que por sua vez depende da energia do gap do material. A célula solar de junção única apresenta limitações intrínsecas, né? Como, por exemplo, a perda por transmissão, terminalização e recombinação. Essas perdas existem em qualquer conceito de célula. Mas, por exemplo, aqui nesses gráficos, nós podemos ver como acontece essas perdas em uma célula solar de junção única formada por germânio e GaS. Bom, perdas por transmissão, o que seria isso? Seriam quando os fótons não apresentassem a energia maior do que a energia de gap do material, ou seja, se ele apresentar uma energia maior que a energia do gap, ele não vai ser absorvido e não vai conseguir gerar um par elétron-buraco. Por exemplo, aqui em germânio, com um gap de aproximadamente 0,7 eV, ele apresenta uma energia de gap muito baixa, então ele consegue absorver grande parte dos fótons solares, diferente do GaS, que tem uma energia de gap relativamente alta, de 1,4 aproximadamente. Entretanto, nós podemos ver aqui no gráfico da esquerda, que é a célula de germânio, há uma grande parte da energia perdida por termalização. O que acontece? O fóton muito energético, quando absorvido por uma junção que apresenta um gap muito baixo, esse delta, essa diferença de energia é perdida como calor, fazendo esquentar o dispositivo e reduzindo a sua eficiência. Por outro lado, o GaS apresenta uma termalização menor, em torno de 20%, em comparação a 53%. E a energia de recombinação, que ocorre em qualquer material semicondutor, também é outra fonte de perda. Bom, os estudos teóricos são extremamente importantes para o desenvolvimento desses dispositivos, né? Entre eles destacamos o limite de balanço declarado de Shockley-Queisser, que foi um dos pilares teóricos para a construção desse trabalho, o processo desse trabalho. Graças a esse estudo, o limite de eficiência máxima das células solares é conhecido, né? Como resultado, os Shockley-Queisser obtiveram um pico de eficiência em torno de 31% para o material de 1,34 eV, sendo iluminado pelo espectro de corpo negro. Na época, esse estudo foi publicado em 1961. Na época, os modelos, só existiam modelos semi-empíricos, né? Então, o balanço declarado de Shockley-Queisser foi o primeiro modelo não empírico, totalmente por teorias físicas, a descrever qual seria a eficiência limite de uma célula solar, de junção única. Aqui no gráfico da direita, nós temos o resultado do Shockley-Queisser atualizado para o nosso espectro terrestre, né? Então, por exemplo, aqui nós já obtivemos um comportamento multipicos, né, que, por exemplo, seria em torno de 1,1 e 1,42 eV, que casam perfeitamente com o gap do silício e o gap do GaS, respectivamente. Os quadradinhos vermelhos representam as eficiências alcançadas por dispositivos reais. Então, por exemplo, como a gente pode ver aqui, o GaS apresenta uma eficiência real bem próxima à eficiência teórica dele. O silício monocristalino já apresenta uma eficiência menor, mas não tão distante assim, diferente do germânio, por exemplo, que apresenta uma eficiência bem baixa. Bom, nesse modelo, a eficiência então se baseia na geração e recombinação de pares elétrons buracos, né? E é dada pela essa relação aqui, né? A curva V é dada por o produto entre a carga do elétron e a área da célula, vezes a diferença entre a geração e recombinação desses pares elétrons buracos. A geração, que é ilustrada pela linha azul, nada mais é do que a quantidade de fótons absorvidos por essa célula, sendo com a eficiência quântica sendo zero para qualquer energia de fóton, qualquer fóton que tem energia menor do que a energia do gap, e 1 para qualquer fóton que tem energia igual ou maior à energia do gap do material. O que isso quer dizer? Todos os fótons que apresentam energia igual ou maior à energia do gap serão absorvidos e os portadores de carga serão coletados como corrente. Por sua vez, a recombinação, que é ditada pela lei da emissão de Planck, né, de corpos negros, e é por causa dela que a curva V apresenta essa característica, né,
porque nós podemos ver que enquanto a geração é constante, dependente da tensão, a recombinação aumenta com maior tensão, que resulta nessa curva IV bem característica que já conhecemos. Uma vez obtidas as curvas, nós calculamos as figuras de mérito, né, que seriam as correntes de curto-circuito, a corrente para a tensão igual a zero, a tensão do circuito aberto, que seria a tensão para a corrente zero, o fator de preenchimento, que é obtido por essa relação, né, razão da potência máxima e a potência ideal. A potência máxima, por sua vez, é obtida pelo produto entre o ponto de corrente máxima e o ponto de tensão máxima, e a potência ideal é obtida pelo produto de JSC e a VOC. A eficiência, por sua vez, é obtida com auxílio das equações anteriores, em que P incidente seria a potência incidente da fonte luminosa. Bom, como falei lá nos primeiros slides, os conceitos de célula solar de múltiplas junções visam aumentar bastante a eficiência, tendo uma melhor relação de custo por watt. Esses conceitos são bem promissores e capazes de ultrapassar o limite de eficiência de Shockley-Queisser. O conceito de dispositivos são bem simples, né? Em teoria, que basicamente cada junção vai absorver parte do espectro e reduzindo as perdas por transmissão e termalização. Aqui nesse gráfico à direita, nós temos um esquema para representar qual seria a ideia por trás desse conceito, né? Considerando uma célula solar de tripla junção, a primeira junção acima, com um gap maior, formado por espeto de galho Indi, com um gap de 1,85 eV, vai absorver os fótons que têm energia, esses fótons presentes nessa área azul aqui no espectro terrestre. Por sua vez, a seneto de galho absorve os fótons presentes nessa faixa amarela do espectro, enquanto o germânio absorveria a faixa cinza desse espectro. Então nós podemos ver que só pela geração, claro que existe a perda por termalização nesse dispositivo ainda, no dispositivo real ainda vai ter termalização por conta da transmissão. Mas no dispositivo ideal, nós podemos ver que apenas uma pequena porção do espectro é perdida por termalização. Aqui nesse gráfico aqui ao lado de barras, nós temos os gaps ótimos de gap, os gaps ótimos em cada dispositivo variando de 1 a 6 junções. Então, por exemplo, podemos ver aqui que quanto maior a quantidade de junções pela eficiência teórica, há um ganho significativo na eficiência máxima. Enquanto aqui, por exemplo, essas barras vermelhas representam as eficiências reais alcançadas por dispositivos reais. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui que não houve um grande aumento de uma junção tripla para 6 junções. Então, nós vimos que os fótons são absorvidos e geram pares de elétrons buracos. Em célula solar de múltiplas junções, caso, por exemplo, um par eletroboraco seja recombinado nessa junção acima, ele pode emitir um fóton para qualquer região, qualquer área, e inevitavelmente pode atingir, esse fóton luminescente pode atingir a junção de baixo, gerando um novo par eletroboraco nessa junção. Esse fenômeno é conhecido como a componente de luminescência. Então, é esperado que a absorção desses fótons extra gere uma corrente extra, tendo uma diferença no balanço energético dessa junção, e por sua vez aumentando a eficiência do dispositivo como um todo, e talvez tendo uma alteração nos gaps ótimos de energia. Entretanto, apesar de muito importante ser um fenômeno intrínseco de qualquer material semicondutor, mesmo real, esse fenômeno é considerado em muitos cálculos teóricos para dispositivos de múltiplas junções. Então, nosso objetivo do trabalho é estudar a implementação desse efeito, né, de ocorrência de luminescência nos cálculos de eficiência limite de múltiplas junções. Falando agora da metodologia, então nós realizamos um estudo teórico sobre a eficiência de dispositivos fotovoltaicos em diferentes condições de iluminação, mas sempre considerando que o dispositivo se encontra a 298 Kelvin. Nós produzimos alguns programas na linguagem MATLAB, desenvolvendo alguns programas, e esses programas realizam cálculos numéricos baseados no modelo de balanço separado de Shockley-Queisser. Inicialmente, realizamos simulações baseadas no modelo de Shockley-Queisser para junção simples, partindo depois para múltiplas junções. Novamente, nós partimos para uma situação mais simples para comprovar a veracidade do modelo e depois, superando esses desafios,
partindo para situações mais complexas, como múltiplas junções, e depois considerando a coproliluminescência. O coproliluminescência, por sua vez, é realizado através de um método autoconsistente. Bom, nesse modelo nós realizamos algumas aproximações. Primeiro, nós consideramos que cada junção terá sua curva independente. E por se tratar de um dispositivo monolítico, as junções se encontram em série e, por isso, algumas características do circuito elétrico são respeitadas. Então, vamos tomar esse gráfico como exemplo, para ficar mais claro. Considerando uma tripla junção, com a junção mais de baixo sendo um gap de 0,67, a junção do meio de 1,42, a junção mais acima de 1,35 eV, nós podemos ver aqui, e a curva IV do dispositivo como um todo sendo representada pela curva rosa, nós podemos ver aqui que o dispositivo fica limitado pelo menor valor de corrente, o que seria, no caso agora, o valor da corrente da JC da junção do meio. E para o mesmo ponto, de corrente, as tensões são somadas. Então, assim a curva IV do dispositivo como um todo é construída. Os quadrados coloridos representariam o ponto de potência máxima para cada junção. Nessa combinação, nós podemos ver que as junções não operam no próximo do seu ponto máximo de potência, o que reduziria a eficiência do dispositivo final, né? Então, existe um desafio para escolher materiais ideais para obter maior potência combinada. Para múltiplas junções, nós usamos também o modelo de Shockley-Queisser como aproximação, né? Nessa aproximação, a corrente da iésima junção é ditada pela geração GI dessa junção e a recombinação RI dessa junção. Importante, a geração GI, cada junção recebe um espectro diferente, né? Por exemplo, a primeira junção recebe o espectro solar, por exemplo, como ele é. A segunda junção abaixo já recebe um espectro filtrado. Então é bem importante destacar essa parte, né? Cada junção vai receber um espectro filtrado em comparação às outras junções acima. Geralmente, na literatura, a coproliluminescência é referenciado como um ΔGI, em que esse ΔGI, no caso do nosso trabalho, nada mais é do que os fótons gerados pela recombinação de pares elétrons-buracos na junção acima, RI'. Esses fótons recombinados, essa quantidade é multiplicada por um fator de acoplamento FC, que ajuda a manipular qual será o impacto do fator de acoplamento nas figuras de mérito e na eficiência final do dispositivo. Bom, o fator de acoplamento descreve o nível de acoplamento radiativo entre as junções, né, em que é dado por essa relação. N-int seria a eficiência de luminescência interna, então é dado por essa relação. A razão entre o produto da eficiência de luminescência interna vezes a probabilidade desse fotoluminescente escapar dessa junção emissora, dividido por 1 menos a probabilidade dele ser absorvido por essa junção vezes a eficiência de luminescência interna. A luminescência interna para materiais ideais é igual a 1. Por quê? É dado por essa razão, né? A taxa de recombinação radiativa dividido pela recombinação total, que seria a recombinação total, a soma da recombinação radiativa e não radiativa. Como nós estamos considerando materiais ideais, essa parcela é nula, não existe recombinação não radiativa no dispositivo. Tanto a probabilidade de escape quanto de absorção desse fóton depende do parâmetro de alguns parâmetros importantes da junção emissora, né, tal como espessura, índice de refração, coeficiente de absorção, entre outras coisas. Na literatura, nós encontramos equações simplificadas para materiais ideais, em que resultam para materiais opticamente espessos em 0,93 e opticamente finos 0,98. O que seriam isso? Opticamente espesso seria um caminho óptico grande o suficiente para absorver esse fóton, enquanto opticamente fino seria o contrário. Então, resumindo, opticamente espesso, o fotoluminescente é facilmente absorvido por essa junção, enquanto opticamente fino ele passa com maior facilidade. N seria o índice de refração. É considerado um valor de 3,5. Por quê?
Geralmente os valores de semicondutores 3,5 de alta eficiência apresentam um índice de refração entre 3 e 4. Então, na literatura é considerado esse 3,5 para realizar os cálculos e encontrar esses valores. Coisas importantes. Por que o fator de acoplamento não pode ser meio, por exemplo, né? Já que metade vai para cima e metade vai para baixo? Bom, o fóton ele pode refletir entre a superfície, por exemplo, da superfície superior da junção, várias vezes até que ele atinge uma junção de baixo e passa. E por que ele não é zero? Por que não pode ser um? Quer dizer, o fator de acoplamento total. É porque, inevitavelmente, parte desses fótons luminescentes podem ser absorvidos por essa junção emissora ou podem ser perdidos e passar da superfície de interface. Né? Falando agora sobre como é feito o acoplamento, tomando auxílio entre o fluxograma e o gráfico, né? O acoplamento ele é realizado aos pares de cima para baixo. Né? Por exemplo, tomando como base uma junção tripla, né, a primeira junção de baixo, sendo o valor de gap de 0,79, a curva rosa. A junção do meio seria de 1,20, a curva vermelha. É a junção mais acima, J3, num gap de 1,65, a curva azul. O que ele vai fazer? Ele vai pegar primeiro J3 e J2 e realizar o acoplamento entre esses pares. Como é realizado o acoplamento? Bom, primeiro ele vai revisar um teste para ver se é possível fazer acoplamento ou não. Por quê? Caso J2, a junção do meio, apresente uma corrente de curto-circuito já maior do que J3, não haveria muito sentido fazer acoplamento, porque ele já ficaria limitado ao menor valor de corrente. Então, só gastaria recurso computacional para fazer os cálculos e sem ter uma efetividade clara. Nesse caso aqui, nós podemos ver que J3, a curva azul, apresenta uma JSC maior do que J2, a curva vermelha tracejada. Então, nesse caso, é possível fazer acoplamento. Então, ele passa para cá. Ele realizou o teste, viu que a JSC da junção inferior é menor do que a junção superior, então ele faz acoplamento. Como é realizado? Usando V como parâmetro de varredura, o valor da tensão, da junção mais de baixo, ele vai procurar para cada ponto V a igualdade entre as correntes entre as junções. Então, por exemplo, para esse ponto de I2 que ocorre em V, ele procura para qual ponto na curva V da junção acima que ocorre essa igualdade. Nesse caso, ocorre para a tensão V3, a tensão da junção acima. Nesse ponto de V3, fótons são emitidos por recombinação radiativa, né? Pares elétrons boráicos são recombinados. E considerando que esses fótons extras são absorvidos na junção de baixo, existe um incremento de corrente, E ΔG2, o que faz aumentar o valor da corrente de I2 para I2 asterisco. Realizando novamente o processo encontrando a igualdade entre as correntes das junções, esse novo ponto ocorre para V3 asterisco. Vale ressaltar então que esse V3 asterisco é menor do que V3. Então lembra que eu falei do comportamento de recombinação, que é maior quanto maior V. Então nesse caso, a recombinação aqui é menor do que no processo anterior, porque V3 asterisco é menor do que V3. Então menos fótons são emitidos por radiação radiativa, e com isso, o incremento extra de corrente agora nesse caso vai ser menor, que resulta em I2 asterisco. Repetindo o processo, nós podemos ver que o valor de V3 oscila entre um valor menor e maior, o que faz os novos valores de corrente de I2 oscilarem até que convirja para algum valor. Eles vão convergir para um valor que seja menor do que um erro. Né? Nós consideramos nesse programa um erro sendo 10 a menos 6, que seria assim, ele pega um novo valor de corrente devido ao acoplamento com o valor anterior à corrente com acoplamento. Se essa razão for menor do que o nosso erro, então é considerado que o acoplamento para esse ponto V foi realizado. Então o programa faz o seguinte: realizou para esse ponto V, segue para o próximo ponto.
até que toda a curva IV da junção de baixo seja considerado no acoplamento. Uma vez terminados esses pares, ele testa o próximo par. O próximo par, aqui nós podemos ver que, a princípio, não poderia ser realizado o acoplamento de luminescência. Mas vale ressaltar que a corrente I2 da junção 2 acoplada pode ser maior do que a da junção 1, pode ultrapassar, sendo possível realizar acoplamento entre essas duas junções. Nesse caso, por exemplo, não ultrapassasse, não seria realizado acoplamento e o programa fecharia, né, finalizaria esse algoritmo de acoplamento de luminescência. Aí, com isso, a curva IV seria composta, né, por aquelas características que eu citei anteriormente, com o circuito elétrico, e, por fim, seria realizado o cálculo das figuras de mérito. Bom, falando um pouco agora de alguns resultados iniciais, apresentando agora para disjunção dupla sem acoplamento, nós realizamos um mapeamento de eficiência e curvas de nível, e esses gráficos aqui, as cores representam o intervalo de eficiência que cada combinação iria alcançar. Então, por exemplo, aqui para o mapa de eficiência, considerando o espectro M0, novamente, e a célula a 25 graus Celsius, nós podemos ver que foi obtido um pico de eficiência em 0,93 e 1,62 eletronvolts, a junção de baixo e a junção de cima, respectivamente. São valores bem parecidos com da literatura. A área vinho, aqui vermelho bem escuro, representa 99% da eficiência do pico. A área vermelha representa 97,5% da eficiência do pico. A laranja, 95%. A amarela, 92,5%. E a verde, 90%. O que é interessante? Todas as combinações partindo da área verde para dentro podem ser utilizadas para compor um dispositivo eficiente. Isso também é visto tanto para o espectro terrestre quanto para o espectro concentrado. Interessante para o espectro terrestre é que foi obtido um comportamento multipico, né, diferente do M0, que foi um pico apenas. Então, teve um pico aqui entre 0,65 e 53, 0,95 e 1,63, 1,12 e 1,73, 1,33 e 1,88. Todos esses apresentando uma alta eficiência, né, alcançada. O mesmo comportamento foi obtido para o espectro concentrado com concentração de 1000 vezes. Para 3 junções, nós também realizamos o mapeamento de eficiência da mesma forma, considerando as curvas de níveis e mapas de eficiência em função das cores. Né? Nós fizemos o seguinte, nós variamos os valores de gap, tanto das 3 junções, né, J3, J2 e J1, e usamos a projeção para realizar os mapeamentos de eficiência aqui. Então, por exemplo, nós podemos ver que aqui para M0 foi obtido apenas um pico de eficiência em 47,8%. E, novamente, a curva se encontra dividida, as cores se encontram divididas da mesma forma que a anterior. 99, 97,5, 95, 92,5 e 90. Para o espectro terrestre, a 1.5G, novamente comportamento multipicos e foi mesmo visto para o espectro concentrado. Novamente, né, uma grande gama de materiais podem ser utilizados para compor dispositivo eficiente nesse caso. Temos o mesmo mapeamento, seguindo a mesma metodologia do sem acoplamento. Aqui nesse gráfico, à esquerda, representa os resultados sem acoplamento de luminescência, ou seja, FC, fator de acoplamento igual a 0, e na direita com 0,98, fator de acoplamento máximo. Essa linha tracejada representa a linha de corte, entre o que seria possível ou não fazer o acoplamento de luminescência. O que isso quer dizer? Toda combinação acima dessa linha representa as combinações de gap que a J1, ou seja, a junção de baixo, já apresenta um valor de corrente de curto-circuito já maior do que J1, J2, ou seja, a junção de cima. Então, não é necessário realizar acoplamento de luminescência nesse caso. Todas as combinações abaixo
apresentam são de combinações que J1, a JCC de J1 é menor do que JC de J2. Importante destacar, nós podemos ver que o efeito de acoplamento gerou um aumento, né, de possibilidades de materiais e combinações de gap, né, cada gap aqui seria um material que pode ser utilizado para compor um dispositivo eficiente. Né? E algo que vale ressaltar é que o pico de eficiência não foi alterado, algo que a princípio do estudo a gente esperava, mas não aconteceu. Para espectro 1.5G, também foi obtido uma influência positiva da luminescência nos resultados. Novamente, teve um comportamento multipicos, o pico de eficiência não foi alterado. Espectro 1.5G. Bom, realizando agora, após os papas de eficiência do acoplamento, nós realizamos algumas análises baseadas na figura de mérito, né, para ver qual o comportamento, como é que se dava a influência do acoplamento em si, numa célula solar. Então, por algumas combinações de materiais, né, que tá, por exemplo, germânio de 0,67, o arseneto de galho índio aqui de 0,9, silício 1,1, arseneto de galho 1,42 e arseneto de galho e alumínio de 1,93 volt, nós escolhemos algumas combinações em que apresentassem, a primeira combinação, uma discrepância muito grande entre as correntes de curto-circuito, uma combinação que apresentasse uma discrepância média e uma combinação quase ideal. A combinação quase ideal aqui seria representada pela curva preta nos gráficos, que seria a combinação de 1,4 e 0,7 eV. A combinação intermediária, né, seria de 1,8 e 1,4, representada pela curva verde nos gráficos. E a combinação pior possível, que apresentaria a maior discrepância entre as correntes de curto-circuito e as junções, seria representada pela curva vermelha, que seria 1,109 nV. Então, nós podemos ver que no gráfico da eficiência, a mesma combinação que apresentava uma eficiência muito baixa, sem a luminescência, com a luminescência ela chegou a apresentar um ganho de eficiência muito interessante, ficando bem próximo de uma combinação intermediária e não tão distante com uma combinação ideal. Entretanto, nós podemos ver aqui que a influência da luminescência foi mais notória na figura de mérito de corrente de curto-circuito apenas, né? Por exemplo, aqui nessa curva, nesse gráfico da direita, nós podemos ver que essa combinação que apresentava maior discrepância entre as correntes, o dispositivo apresentava uma JCC em torno de 11, 12 mA por centímetro quadrado. Com a luminescência máxima, ele chegou a um pouco maior que 30 mA. Enquanto as outras figuras de mérito não houve tanta alteração assim. A VOC apenas um desvio pequeno para a direita, né, na curva. E o fill factor diminui, se a gente lembrar da relação, que o fill factor é obtido pelo ponto de potência máxima e ponto de potência ideal. O potência ideal é obtido pelo produto de JCC e VOC. Como a JCC aumenta aqui, aquela relação ela acaba diminuindo, né? Não quer dizer que o dispositivo fica menos eficiente, como podemos ver aqui. Novamente, para o mapeamento de 1.5G, realizamos esse mesmo estudo. E nós podemos ver, novamente, que houve um grande aumento de eficiência para as junções que apresentavam alguma discrepância entre as correntes de curto-circuito. A JCC foi a única afetada, por assim dizer, né, com um grande impacto. A VOC apenas um pequeno desvio, aí novamente um decréscimo na fill factor. Né. Só para a gente situar, né, 1,4 e 0,7 ficaria em torno... 1,4 e 0,7 ficaria quase perto da fronteira onde aquela linha, né, que limita as combinações que JCC de J1 seria maior do que JC de J2. Então aqui, só por onde que ele está perto dessa linha, a gente já sabe que
a discrepância entre as correntes dessas junções não são tão grandes. Diferente do 1,109, por exemplo, que seria aqui, ó. Aqui, se a gente lembrar dos gráficos sempre com a luminescência, nem era representado no mapeamento, porque apresentava uma eficiência baixíssima. O mesmo resultado foi obtido, né, de uma forma análoga para o espectro concentrado, concentração de 1000 vezes. Novamente, a JTC aumentando, com isso aumentou a eficiência do dispositivo, uma pequena alteração na VLC e um decréscimo na fill factor. Partindo para trijunções, nós realizamos mapeamentos variando o valor de gap de J3, ou seja, a junção mais acima, e J2, que seria a junção do meio. Fixando, então, o valor de J1, fazendo um corte de 0,4, 0,5, 0,6, aumentando 0,1 electrovolts até chegar ao máximo de 1,2. Novamente, os mapas de cores representam a faixa de eficiência que cada combinação alcançaria. Na esquerda temos o resultado sem a curva de luminescência e para a direita com a curva de luminescência, para o espectro ainda os dois. Então nós podemos ver aqui, ó, interessante. O comportamento de único pico para M0 em torno de 0,8 electrovolts. E com a influência do acoplamento, nós podemos ver que uma grande área foi ganhada, né, com grandes combinações, possibilitando um compondo dispositivo eficiente, 3 junções. Veja o comportamento foi obtido para M.5G. Novamente, aqui foi obtido o comportamento multipícola, em que há um pico em 0,7, não ocorre em 0,8, que volta a ocorrer em 0,9. O espectro concentrado, a mesma coisa, um comportamento multipicos, que ocorre em 0,5, 0,6, 0,7, não ocorre em 0,8 e volta a ocorrer em 0,9. Novamente, houve um grande aumento das combinações de materiais que poderiam ser utilizados para compor dispositivos fotovoltaicos eficientes. Realizando a mesma metodologia e fazendo uma análise de figuras de mérito e realizando umas combinações de gaps a partir desses materiais, que seriam de vários que esses materiais seriam possíveis de serem crescidos, nós podemos ver aqui que, por exemplo, e novamente, vale destacar que nós escolhemos a combinação que apresentava uma discrepância muito grande entre corrente de curto-circuito, uma intermediária e uma ideal. Aqui, a ideal é a curva preta, a discrepância muito grande é a curva preta, a intermediária é vermelha e a ideal seria a curva verde. Então, novamente, nós podemos observar que a figura de mérito que ele teve um grande impacto positivo, né, uma grande influência sobre com o fator de acoplamento, seria as combinações que apresentariam uma grande discrepância. E nós podemos ver aqui, por exemplo, a combinação de 1,34, 1,42 e 0,67, que seriam a pior possível nesses casos escolhidos, apresentaria uma corrente de curto-circuito máxima em torno de 12 mA por centímetro quadrado. E com acoplamento, praticamente se igualou com o valor de JCC da junção intermediária, que serão 1,37, 1,4 e 0,67. E podemos ver aqui que a eficiência também não ficou tão distante. Novamente, teve um pequeno desvio, aumentando, né, para a tensão de circuito aberto. E podemos ver aqui também que a fill factor teve o mesmo comportamento, né, um pequeno decréscimo. Para M.5G, podemos observar os mesmos resultados, né? 1.5D, a mesma coisa. Concluindo agora, né? Nesse trabalho, nós realizamos um estudo teórico baseado no modelo de Shockley Quartz de balanço detalhado. Os resultados sem acoplamento foram bem satisfatórios e, comparando a literatura, foram bem próximos. E vale destacar que esses resultados indicam uma grande variedade de materiais que poderiam ser utilizados para compor um dispositivo eficiente, né? Materiais que estariam distante do pico de eficiência conhecido.
Através de um método numérico, nós incluímos o fator o documento de luminescência nos cálculos. O seu impacto foi analisado tanto no mapeamento de eficiência quanto nas figuras de mérito, né? E nós podemos observar que apenas a JSC obteve um grande aumento positivo, um impacto positivo com o ocupante de luminescência, apesar da VOC não apresentar tanto impacto assim. E como trabalho futuro, nós pretendemos expandir esse estudo para mais junções, né? 4, 5, 6 junções. E obrigado a todos. Eu vou anunciar o resultado. Ricardo, você foi aprovado pela banca. Parabéns, viu? O pessoal elogiou bastante seu trabalho. E agora você tem 45 dias, então, para considerar os comentários e sugestões da banca no seu texto, viu? Parabéns. Tudo bem. Queria agradecer a todos aí. Parabéns, Ricardo. Muito bem. Então, é isso, gente. Muito obrigado, viu, mais uma vez. A gravação aqui tá registrada. Se alguém precisar de alguma coisa, eu vou também, como eu falei para vocês, mandar um e-mail para a Secretaria de Pós-Graduação para definir os trâmites finais, viu? É isso. Valeu, gente. Obrigado. Falou, obrigado, hein? Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Tchau noite, pra todo mundo. Patrícia. Obrigado a todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Tchau, tchau.